Bem-vindos ao Foot Talks, mais uma iniciativa da Universidade do Futebol, que foi criada como um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Nós vamos receber aqui vários líderes ligados ao futebol e temos a alegria de inaugurar a primeira série Crise e Horizonte no Futebol, com o episódio Propósito e Liderança. E vamos convidar Paulo André para falar sobre sua experiência de vida e sua experiência profissional em propósito e liderança. E fazendo a conexão com o próprio propósito da Universidade do Futebol, que existe para gerar mudanças no futebol, que gerem mudanças na sociedade. Paulo André, com essa carreira brilhante de grande líder profissional, jogador e hoje como diretor do CAP. Fale um pouquinho para a gente sobre propósito e liderança. O que é isso e como é isso para você? Bom dia, um prazer fazer parte desse projeto tão bonito, né, e que já começa com pessoas tão importantes no meio do futebol. Rafael, Medina, né, e a todos os demais colegas que participaram da nossa primeira reunião. É um orgulho muito grande estar podendo participar desse programa, vamos chamar assim. Quando a gente fala de propósito, né, a gente fala daquilo que nos move. E sem dúvida nenhuma, o futebol é a minha paixão. É o meu carro-chefe, aquilo que me trouxe até aqui, até onde eu estou. O futebol tem seus caminhos. E acredito que o que me une à universidade, ao Medina e a esse projeto é exatamente o caminho de poder olhar para o lado e tentar, por meio de bons exemplos, por meio de uma conexão muito mais forte, movimentar e transformar a vida das pessoas dentro da nossa sociedade e dentro do nosso país. Quando você toca nessa questão muito mais ampla, fala só mais um pouquinho a respeito do que é toda uma formação desses atletas, um conviver desde que os meninos, as meninas começam até o futebol profissional. O que o propósito tem a ver com isso e como que o propósito conecta esses jogadores, essa formação, até você que experimentou todas as fases a chegar a um profissional e a um líder de clube? Eu acho que o início é sempre lúdico, né? A gente não imagina o que vai dar essa brincadeira. Brincar com a bola, jogar com um companheiro, jogar com um time, jogar pelo bairro, jogar pela cidade, pelo clube, até que daqui a pouco você vira um especialista naquilo que faz, começa a se destacar, é selecionado para a seleção da cidade, para a seleção do bairro, e assim você vai caminhando. Hoje, que eu tenho mais contato com meninos de 8, 9, 10 anos, né, vendo-os sonhar ou vendo aquele talento bruto, né, podendo ser potencializado nas suas visitas aos clubes, né, nos finais de semana, podendo jogar, a gente percebe o quão bonito é o talento, o quão bonito é o gesto técnico sem trava, sem medo, sem dúvidas, simplesmente se divertindo num campo de futebol. E aquela paixão, ela toca todos nós. Eu falo, né, constantemente que eu prefiro 10 mil vezes assistir um jogo de sub-10, de sub-11, sub-12 do que um jogo profissional. Porque ali está realmente a paixão pelo jogo, o propósito de se jogar futebol. À medida que a gente vai crescendo, que as coisas vão ficando mais sérias, que os treinamentos vão ficando mais elaborados, que os erros são mais criticados, que o resultado é mais esperado, a gente começa a se travar, a gente começa a perder um pouco dessa paixão e começa, de fato, a trabalhar por um resultado que não é o propósito inicial que nos movia quando a gente era criança. De qualquer forma, ainda há os que conseguem se manter imunes a essa tentação do capitalismo, dessa vontade de trabalhar só pelo resultado e não pela essência do jogo e por aquilo que ele pode tocar no coração das pessoas. Então, eu passei mais de 10 anos já, depois da vida profissional, desapaixonado pelo jogo, né? Sem realmente sentir prazer em estar ali, em poder fazer coisas diferentes ou simplesmente poder fazer aquilo que eu tinha vontade. E felizmente, ao final da minha carreira, ali na reta final, eu conheci um treinador que conseguiu tocar o meu coração e me fazer ver a beleza toda do futebol, lúdico, da prática,
da relação humana que havia ali dentro, que era muito maior e que potencializava o jogo de futebol. Esse cara foi o Fernando Diniz, e desde então ele me alimentou de uma forma muito grande para que eu pudesse tentar, de alguma forma, reproduzir essa alegria, esse amor e essa potência da relação humana dentro de campo e dentro do Clube Atlético Paranaense. Ah, que incrível! Essa foi uma surpresa maravilhosa com a qual eu faço uma conexão com Medina, para ele falar um pouquinho sobre jogo com você. Paulo, eu gostaria de, dando continuidade a essa reflexão, né, que a Elo aí te instigou e você começou a discorrer, né, eu gostaria de explorar um pouquinho como você hoje está numa função, né, de comando, de liderança, diferente das outras lideranças, os tipos de liderança que você sempre exerceu, a sua maneira, né? Sempre de uma forma inspiracional, né? Você sempre lidou com as pessoas nessa perspectiva, e eu gostaria que você, diante do que você já comentou, como é que você vê assim, essa influência de um líder para não só fazer a gestão, né, do futebol de um clube, como é o caso que você exerce hoje, mas, ao mesmo tempo, resgatando a todo momento essa essência, né, da gestão, da governança, que é justamente a atividade fim de um clube de futebol, que é o jogo, né? Então, eu queria que você falasse, né, desse desafio que você tem de ser um gestor e estar a todo tempo lutando, né, para resgatar essa essência que é o jogo de futebol. A tentativa do resgate da essência não tem a ver com a estética do jogo, né? Tem a ver com, de fato, acreditar que a essência tem a capacidade de potencializar o jogo que a gente joga, e isso vai nos levar a um resultado. Eu acho que se a gente simplesmente reproduzir o que é feito ou permitir que nos acomodemos dentro de uma visão de mundo mais limitada, a paixão ela vai se deteriorando. E sem paixão a gente deixa de buscar novos caminhos e de potencializar os nossos talentos. Como eu disse, eu passei quase 10 anos num modo stand-by, assim, aquela forma meio água com açúcar, meio morna, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto de tempo eu poderia ter aproveitado me divertindo fazendo aquilo que eu mais amava. Então, um dos caminhos que a gente tem feito para tentar manter essa chama acesa com todos os colaboradores, com todos os atletas, parte desde o recrutamento dessas pessoas, né? As pessoas que têm valores muito parecidos com aqueles que a gente acredita, que têm o propósito, como a Elo tocou, na direção daquilo que a gente também tem como propósito, né? Então, essa essência você consegue, desde a entrada, já perceber e tentar alinhar. Evidentemente que há aqueles que talvez nem saibam que tem essa essência e esse propósito. E aí é onde os grandes líderes, né, cada um na sua área, tem que cavocar, cutucar, moldar, para que aquela pessoa realmente consiga encontrar seu potencial. Então, a grande diferença da liderança que eu exercia no campo, no vestiário, para que eu exerço hoje, é que hoje eu preciso me comunicar muito melhor, né? No vestiário e no campo era muito mais por exemplo, era muito mais por olhar, né? Nós éramos em menor número e tínhamos uma conexão muito grande. Hoje eu tenho sob gestão 380 pessoas, não tenho contato direto com todos. Há uma grande diferença no sentido de para onde cada um está indo, qual que é o seu sonho. Quando você vai para um time de futebol, o sonho é chegar ali no final do ano e ganhar um campeonato. Então, se o discurso, né, a comunicação não for clara e eficaz,
dificilmente a gente consegue tocar nesses corações ou nessas mentes para que eles atuem de forma a potencializar o jogo do Atlético. E, Paulo, talvez o seu maior desafio, né, hoje, como diretor-geral de futebol, né, talvez seja fazer o alinhamento dessa essência, né, desses propósitos, ou desse propósito, em mais dimensões do que quando você estava mais, né, dentro de campo, né? Porque agora as dimensões não são só técnicas, né? Tem a dimensão administrativa e tem a dimensão política, né? Alinhar essa essência, esse propósito nessas 3 dimensões não é para qualquer líder. Concorda? Não, essa é um grande desafio, né, que acredito que todos os executivos, todos os gestores têm. Nós sabemos que a estratégia ela engloba, né, toda a questão política, administrativa e depois ela desce para o futebol. E quando nós entendemos esse jogo que vai lá para Brasília, que vai para operadoras de transmissão de TV, que vai para os patrocinadores, que vai para o público em geral, que em sua boa maioria também está mais focada no resultado do que na forma. E você ainda tem que fazer uma gestão técnica de escolha de atletas, de modelo de jogo, e etc. Você acaba tendo que entender o jogo que se joga, né? Ter bons parceiros, boas pessoas. No meu caso, eu tenho um presidente visionário que consegue ler e fazer a estratégia muito bem. Tenho uma equipe administrativa extremamente capacitada, né? E eu preciso me integrar a tudo isso, né? Sabendo que, apesar de o futebol ser o core business do negócio, existe muita história e muitos anos de trabalho, né, dentro dessas outras áreas que precisam ser respeitados e admirados e que todos precisam se adaptar a um bem comum, né, que é o crescimento do clube e o crescimento do negócio futebol, para que o clube consiga continuar crescendo. Senão a gente bate num teto nesse modelo atual e fica muito mais difícil de a gente conseguir uma fatia maior do bolo a partir dali. Em resumo, se você conseguir se divertir ganhando todos os jogos, você seria o líder perfeito. É isso? Eu acho que não precisa ganhar todos os jogos, não, professor. Se eu me divertir fazendo o que eu faço, eu já sou um bom líder. Como a gente fala Paulo. bastante, né, Paulo, nessas oportunidades aí da alegria de ter convivido bastante, aí também reside a beleza, né? O jogo também, como você disse, está de maneira mais ampla. Eu tive uma guru, viu, Elô, muito importante, que ela dizia: de tédio nós não vamos morrer. Não. Uma gincana aqui para a gente desvendar. Gincana, também conheço ela. Paulo, com essa alegria de te ouvir, eu queria conectar um pouco agora com esse momento de mundo que a gente chama de crise, né? Já que a nossa série é Crise Horizonte, onde a gente interpreta a crise como um momento crítico, mas crise como aquilo que determina a evolução. Nesse contexto, eu acho que o Rafael quer falar um pouco e te puxar para falar sobre você como atleta e os atletas. Bom, Paulo, é isso mesmo. Falando aqui de liderança ainda, né? Você foi atleta aí durante muitos anos, uma classe que é caracterizada pela falta de união, né? Acho que isso é muito claro, os atletas não se unem. Nos anos 80 tivemos alguns líderes se destacando, Sócrates, Zico, nos anos 90, Raí, nos anos 2000, acho que você foi um grande líder aí do futebol brasileiro. Nesse momento de crise atual, né, em que se fala em retorno ao futebol no meio de uma pandemia dessa, o mundo inteiro parado e o futebol brasileiro pensando em retornar aos campos. Você não acha que estão faltando grandes líderes no nosso futebol hoje? Atletas que realmente deem a cara, se manifestem e coloquem sua opinião para fora? Olha, Rafael, eu concordo contigo. Eu não sei se faltam grandes líderes no futebol atual. Eu acho que faltam grandes líderes no mundo atual, né? Pessoas que realmente consigam, que tenham uma visão e uma convicção daquilo que acreditam e que estejam dispostos a
de certa forma, se sacrificar, ou seja, se sacrificar a exposição e colocar para fora aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão enxergando. Na sociedade atual, em que essa exposição ela passa a ser banalizada, em que o feedback que vem de lá, né, dos haters, ele é provavelmente muito maior do que o dos likes, né? Há uma natural tentativa de preservação da imagem. E é por isso que eu digo que a falta da liderança é talvez um pouco da falta da convicção, a falta do entendimento do todo e poder se posicionar melhor. Os atletas, na minha opinião, eles são unidos, mas são unidos para outras coisas, né? Que não entrar em temas políticos, e não em temas trabalhistas, e não em temas de calendário de competições. E talvez falte, sim, cabeças pensantes que possam reunir essas forças ou essa relação de união para que possam defender interesses em comum, né? No caso do bom senso, que ficou conhecido como um movimento trabalhista de classe, mas no fundo sempre foi um movimento pró-futebol, que defendia a mudança do calendário por uma melhora do negócio em si, né? E por uma sustentação, sim, e por uma sustentabilidade ou por uma estabilidade maior dos verdadeiros jogadores de futebol do Brasil, que são 95% dos atletas que jogam nos clubes do interior ou nas séries menos privilegiadas. Então, quando a gente se expõe a esse nível, né, a clareza da comunicação, o lugar onde você fala, para quem você fala, como você se relaciona, tudo isso tem que ser pensado, né? Eu aprendi muito naquela época, fiz tudo ao contrário, não fiz nada direito, mas hoje consigo ter um pouco mais de entendimento desse jogo que se joga. Agora, a ideia daquela época ainda é super atual, aquela discussão ainda acho que muitos avanços aconteceram de lá para cá, mas o que se pleiteava lá ainda não se conquistou, né? Mas está em vias de cedo ou tarde, eu acredito que é inexorável, cedo ou tarde vai acontecer. Não, ok. Paulo, eu vou pegar esse gancho, já que nós falamos agora, né, desse momento de evolução que determine, você pegou um ângulo, o essencial aí, que são os atletas, e a gente já bateu muito papo aí falando de uma coisa muito mais ampla, né? Se a gente está falando do futebol que transforma a sociedade, eu amplio um pouquinho a discussão para a gente projetar os nossos próximos 5 anos e gostaria da sua opinião, uma vez que nos parece sempre, né, e a gente debateu sobre isso, que a gente fica olhando o futebol, o clube do lado, a cidade do lado, o campeonato desse ano, mas quando a gente discute o campo competitivo do futebol brasileiro, nós estamos falando do futebol brasileiro, do futebol mundial, nós estamos falando de outros tantos entretenimentos, né, que fazem o segmento futebol um desafio. Então, se nós pararmos de olhar só aquele clube com outra cor de camisa que está aqui no outro estado e nós ampliarmos para fontes de entretenimento, a minha pergunta para você seria, olhando esse mapa competitivo muito mais amplo, o que você deseja, o que você deixaria de mensagem para todos os líderes do futebol brasileiro, desde os atletas aos funcionários, até os grandes dirigentes de Brasília, como você mencionou? Qual seria uma mensagem, se a gente olha esse futebol nesse contexto maior, para daqui 5 anos, qual seria uma mensagem que você deixaria para que realmente a gente fizesse do futebol um agente transformador da sociedade brasileira? Elô, eu acho que é impossível a gente não entrar no modo competitivo, né? De olhar para a Europa, olhar para a MLS, olhar para a própria Liga Chinesa e ver como eles tratam essa oportunidade que a gente tem em mãos, né? Como você disse, essa crise choca todo mundo, ninguém a esperava. Agora ela é repleta de oportunidades que, se bem aproveitadas, podem nos fazer sair dela muito na frente do que a gente imaginou que seria possível. Ontem eu recebi um documento da Liga Portuguesa, por exemplo, com um estudo da própria Liga, né, modificando a 3ª e a 4ª divisão e todo o futebol amador do país. Então, olha a preocupação da Liga de Portugal, que é metade do estado de São Paulo, talvez,
e por isso talvez tenha um maior controle, uma maior facilidade de fazer esse tipo de operação, mas um estudo que defendia uma melhora da terceira divisão como produto para poder gerar mais renda, mais receita, competitividade, para que os clubes grandes pudessem ter o time B por ali e assim por diante. Então, o que eu quero dizer? Quando eu olho o cenário atual e a falta de discussão, de debate e de propostas que poderiam nos fazer caminhar, eu vejo em 5 anos a Europa, eu acho que eu não consigo nem mais ver a Europa de tão na frente que eles vão estar da gente, né? Com as suas ligas super fortes, com os direitos de transmissão nas alturas, sendo que a fonte do talento ela está aqui na América do Sul. A fonte do talento do improviso, da técnica, do drible, ela continua aqui. E é isso que as pessoas de domingo a domingo ligam a TV para assistir. Então, como é que a gente não consegue, ao invés de só ser fornecedor de matéria-prima, conseguir fazer um produto mais completo, mais importante e que valha muito mais? Eu acho que essa é a grande discussão e isso passa, sim, pela união dos clubes, né? Numa necessidade de se fazer uma liga. Isso passa pelas questões de fair play financeiro, para que os clubes não compitam com capacidades financeiras diferentes do que as propostas pelo jogo, né? Isso passa por uma capacitação em massa dos nossos treinadores, que são eles que mudam, ou que têm a capacidade de mudar o jogador e o jogo, desenvolver o jogador e o jogo, né? Isso passa por uma melhora sistêmica, né, como o professor gosta de nos ensinar, que nos permita, daí sim, em parceria com as federações e com a confederação, cuja responsabilidade principal deveria ser o fomento da prática esportiva, que daí sim tem impacto importante na sociedade, como transformação, que se todo mundo enxergasse realmente esse papel e quisesse trabalhar pelo negócio do futebol brasileiro, a gente teria uma chance super bacana de poder sair dessa crise muito mais forte. Sobre a questão da educação e da cultura. A gente sabe, por exemplo, que o Atlético Paranaense tem essa preocupação e você, em especial, dentro da sua angústia até em relação a esse tema da educação, já vem desde a época que você nem era ainda o diretor-geral, mas você já estava tomando iniciativas, assim, tendo iniciativas em relação à educação e à cultura do ambiente interno do clube, né, para fomentar um outro modelo de educação, um outro modelo de cultura, né, baseado no lúdico, né? Quantos projetos que você, né, tem desenvolvido com essa preocupação, né? Porque, na verdade, o que precisa, assim, no meu modo de entender, é realmente essa mudança de cultura, essa mudança não só do atleta, né, mas também do dirigente, né, das instâncias administrativas e políticas, além da técnica, né? Então, acho que isso é fundamento, é base, como a própria Elô nos ensina, né, nas vezes que a gente fala sobre governança, sobre gestão, que é a expertise dela, né? Como é que você vê essa questão assim para nos dar, assim, vamos dizer assim, alguma esperança de que essa distância que nós estamos de outros países em relação ao desenvolvimento do futebol não fique tão grande? Professor, esse é um dos temas que mais me toca, né? O senhor sabe disso. Eu fui fruto desse sistema de formação que nos corta as asas e depois, quando eles querem, eles nos mandam voar. E aí o voo é direto com uma cabeçada no chão, né? E quando eu começo a questionar o sistema, no fundo eu sofri calado tragédias inteiras, né? Já dizia a Clarice Lispector. Antes de eu conseguir entender que eu não estava errado, quem estava errado era o sistema de formação de atleta no Brasil. E aí quando eu alcanço essa posição atual, quando o presidente me dá essa oportunidade, um dos carros-chefes dessa gestão é sim ampliar o leque e oferecer maiores oportunidades, e não porque a gente é legal, porque a gente acha que é bonito, mas porque realmente
aumentar o repertório motor, cultural, social e emocional desses meninos, isso fará com que todos tenham a chance de escolher o que eles querem fazer ali na frente. Se eles vão ser brilhantes jogadores de futebol, ótimo. Se eles vão seguir uma outra carreira no teatro, na música, na escola, tanto faz. Mas se a gente não enriquecer esse repertório desde os 10 anos, é impossível que depois a gente consiga corrigir a rota. Eu falo 10 anos porque é atualmente a idade que a gente inicia aqui as nossas brincadeiras, né? O nosso multisportes, as nossas atividades cognitivas, o nosso futebol, futsal. Mas é a partir dali que eu acredito que há uma possibilidade de mudar o que se vem fazendo. O sonho é que um dia a gente alcance uma lavanderia comunitária em que eles próprios lavem a roupa, que eles cuidem dos próprios quartos, que eles consigam aprender a fazer a própria comida. Porque, no fundo, a gente está criando gente, né? Emancipando e dando autonomia a jovens que saem de casa muito cedo, cheios de sonhos, mas que precisam aprender a ser gente como a gente, né? Com 18 anos, morar sozinho e tocar a vida como a vida os ensinou. E se a gente passa a ter meninos de 14 a 18, 20 anos aqui dentro, e a gente não tem um irmão mais velho, ou um pai, ou uma mãe que possam ensiná-los a fazer o que eles realmente devem aprender, e depois eles vão escolher se esse é o melhor caminho, se realmente é isso que eles querem continuar fazendo, a gente não presta para ficar com meninos de 14 a 20 anos aqui dentro. Maravilha, Paulo. Paulo André, ouvir você falar na prática sobre propósito e liderança realmente move o futebol para frente e gera transformação. Então, antes da sua mensagem final, eu vou àquela frase que a gente compartilhou ano passado, que vem da Sofia, que diz: não adianta treinar o pé sem treinar o coração. Então, a transformação desse ser humano certamente vai nos levar ao horizonte. Queria ouvir sua mensagem final. É com você. Minha mensagem final é de gratidão, de parabenizar vocês pelo projeto, de a gente conseguir ter esse tempo de qualidade, podendo trocar experiências. Tenho certeza que os demais colegas que vão participar também vão enriquecer muito esse debate e que a partir daqui a gente consiga inspirar outros líderes para que a gente vá de grão em grão reformando, né, e mexendo aí no coração e nas estruturas dos clubes brasileiros. Mudanças no futebol, inspirando as mudanças na nossa sociedade.